Olá pessoal, nesse vídeo então, continuando a série da proteção dos algoritmos e das invenções implementadas por programas de computador, esse é o quarto vídeo da série, né? Ele vai tratar da resolução 411/2020, a resolução atual do NPI, e como são examinados as invenções relacionadas, né, que tem alguma coisa a ver com métodos matemáticos, em que métodos matemáticos aparecem. Então, esse é o artigo 10 da LPI, da Lei de Propriedade Industrial, Lei 9279, de 96, onde ele estabelece aqui no inciso 1 que não é considerada invenção os métodos matemáticos. Bom, a gente vai ver os principais incisos aqui no que diz respeito a invenções implementadas por programas de computador. A gente vai falar sobre os métodos comerciais, programas de computador em si e apresentação de informação. Mas vamos nesse vídeo tratar então da questão dos métodos matemáticos. Bom, com relação a essa exclusão que aparece ali, o que não é considerado invenção, a hermenêutica, aí eu recorro ao Carlos Maximiliano, ele diz o seguinte: todas as normas que de alguma forma restringam a liberdade ou afetem o direito de propriedade devem ser interpretadas de forma estrita, para não se prejudicar a sociedade. Então, na dúvida, a liberdade. Esse é o critério usado em hermenêutica. Então, a questão é como você vai interpretar o que é melhor para a sociedade. O que é melhor para a sociedade? É ter patentes ou não ter patentes? Essa é a pergunta. Eu entendo que o melhor para a sociedade é ter patentes. Então, essas exclusões aí que aparecem no artigo 10, a gente vai entendê-las da maneira mais restritiva possível. Ou seja, eu não vou poder criar exclusões novas. Tá? É só aquilo que está explicitado no artigo 10. Resolução 411, de 2020, do NPI. Ele diz o seguinte: no exame de pedido de patente de invenções implementadas por computador, é irrelevante se o processo é executado em computador de uso geral, ou um computador em rede local, remota ou em nuvem. Então, veja, meu programa está rodando num computador pessoal, então nada disso vai ser objeto de patente. Não, não é esse o critério. Não faz diferença se está rodando num computador dedicado ou se está rodando num computador pessoal. Ou se está... Esse não vai ser o critério, né? Se é um software embarcado ou não. Não vai ser esse o critério. No exame de um pedido de patente de invenções implementadas em computador, é irrelevante se o processo é executado em ambiente de internet das coisas, conhecido como IoT. Tá? Então, ele dá abertura, é possível sim ter patente nessas áreas. Considera-se como algoritmo uma sequência de passos lógicos a serem seguidos para a resolução de determinado problema. De acordo com essa definição, o algoritmo consiste de um método ou processo, portanto, deve ser reivindicado como tal. Para ser considerado invenção, é necessário que tal método não se enquadre nos artigos 10. Então, veja, a definição de algoritmo é bem ampla. É uma sequência de etapas para resolver um problema técnico. Tá? Então, nesse sentido, eu posso ter um método desse que descreva essa sequência de etapas e ser patenteado? Pode. Vai depender se esse método ele vai se enquadrar ali no artigo 10 ou não. Se ele se enquadrar no artigo 10, ele não é considerado invenção. Se ele não se enquadrar no artigo 10, em tese, ele vai submeter o exame de novidade de atividade inventiva. Considera-se como software embarcado um programa de computador que determina o comportamento de um dispositivo dedicado. Nesse contexto, tanto a funcionalidade associada ao comportamento pode ser patenteável na forma de processo, assim como o dispositivo dedicado. Entretanto, o programa de computador em si não é patenteável por não ser considerado invenção. O fato de uma criação estar embarcada não é suficiente para considerar invenção. Para tal, a criação não deve incidir nas restrições elencadas no artigo 10 da LPI. Então, vocês já perceberam o seguinte, se você quer pedir um pedido de patente, fuja das restrições indicadas no artigo 10 da Lei 9279. Porque se enquadrar ali dentro, vai ser não considerada invenção. Então, o fato de ser software embarcado ou não, a questão é a seguinte, essas etapas compõem um método, ele está se encaixando em algum item do artigo 10? Essa é a questão para saber se vai ser matéria considerada invenção ou não. E a questão da funcionalidade, quando se fala do programa, né? O programa em si, como você escreveu, se for em Python, PHP, isso não é matéria de patente.
né? As instruções que você usou lá em Python, em C, o loop que tu fez, isso não é objeto de patente, o programa em si. Agora, o método, a funcionalidade que está sendo cumprida, isso pode ser objeto de patente, tá? Desde que não caia lá no artigo 10. O inciso 1 do artigo 10 determina não serem consideradas invenções os métodos matemáticos, que devem ser compreendidos como métodos que resolvam um problema puramente matemático. Então, dissociado de qualquer aplicação. Então, se você tem um método dissociado de qualquer aplicação, por exemplo, eu tenho um método para resolver uma integral, ou um método para calcular a raiz quadrada, ou um método para resolver os polinômios de uma equação, as raízes de um polinômio, né? Nada disso vai ser objeto de patente porque vai ser considerado método matemático. Agora, se você resolve um problema considerado técnico, por exemplo, inventei um método de criptografia para transmissão segura de dados, né? Essa matéria, ela pode ser objeto de patente. Você tem um problema técnico aqui, que é garantir a segurança dos dados numa transmissão. Então, esse método pode ser considerado invenção. Ele não será considerado um método matemático, a rigor. Ele será considerado um método para transmissão segura de dados. O método que envolve um conceito matemático não é de imediato uma matéria excluída pelo artigo 10. Se um processo aplica o conceito matemático para obter uma solução para um problema técnico, tal processo poderá ser considerado invenção, desde que os efeitos resultantes sejam técnicos e não puramente matemáticos. Um método implementado no programa em computador, envolvendo conceitos matemáticos, é considerado invenção quando tal método é intrinsecamente ligado a uma aplicação que produz um efeito técnico. Então, novamente, nós estamos aqui saindo do universo da matemática. Então, você usar uma equação não é um problema. A questão é saber, esse método como um todo, analisado como um todo, ele continua na órbita da matemática? Ou você traz aquilo uma aplicação técnica, traz efeitos técnicos ali, fora da matemática? Né? Essa aqui vai ser o critério delimitador para sair do artigo 10. Aqui você tem um método de compressão de imagens. Eu tenho uma imagem que eu consigo compactar os dados dessa imagem, eu vou economizar recursos de hardware com isso, eu vou ter uma transmissão mais rápida com isso e garantir a qualidade da imagem. Então, esse método é patenteável. Tem centenas de patentes MPEG e JPEG, tem um monte de patentes de processamento de vídeo, processamento de áudio também, tem centenas de patentes. Então aqui tem outros exemplos, o método de filtragem de dados sísmicos para detectar a ocorrência de terremotos, um método para reduzir o ruído de uma imagem, para usar, por exemplo, num osciloscópio, um método de controle do comportamento dinâmico de um robô. Tudo isso é matéria que vai poder ser considerada invenção. Se vai ter atividade inventiva ou não, isso é outra questão. Vai depender das buscas. Mas a matéria é considerada invenção. Então, são exemplos de dados. Muitas vezes esses dados são abstratos, tá? Um método de compactação de dados. Ele não precisa ser necessariamente um dado de algo, de uma realidade física. Pode ser dados abstratos, porque o simples fato de eu estar compactando dados, eu estou otimizando os recursos de hardware. Então, isso já acionou lá a chavinha do critério técnico. Então, você já está entrando no espaço das matérias consideradas invenção. Então, aqui para sintetizar aqui, método matemático, você pega o método matemático para calcular a integral, ele não é objeto de patente. Se eu simplesmente pego esse método matemático, implemento lá numa linguagem Python e boto aí para rodar no computador, também não vai ser considerado invenção. Vai continuar sendo método matemático, apesar de você estar reivindicando um computador. Mas você está reivindicando um computador caracterizado por meios mais funções. Os meios são todos conhecidos do computador. O que está fazendo diferente são exatamente essas etapas desse método, são essas funções executadas.
Então, se está com uma retificação na forma de mesmas funções. Essa retificação na forma de mesmas funções, para efeitos de artigo 10, ela é examinada da mesma maneira que o método equivalente. No caso, é um método para calcular a integral. Então, ele vai continuar incidindo no artigo 10. Agora, se eu faço um dispositivo mecânico aqui com engrenagens para calcular essa integral, esse mecanismo de engrenagens aqui, eu posso ter patente para ele, mas eu vou ter a proteção para esse dispositivo de engrenagem mecânico. O cálculo da integral vai continuar livre. Se alguém quiser fabricar um dispositivo hidráulico para implementar esse método como computador analógico, né? Estou implementando esse método que você colocou aqui para calcular a integral, ganha patente. E não vai ser contrafação das engrenagens aqui. Bom, mas afinal, o que é matemática? Eu procurei 4 definições de matemática. Não é tão simples definir matemática. Bom, primeira definição é a ciência da quantidade. Então, Platão, ele já diz que o matemático constrói sua teoria por meio de abstração. Ele prescinde de todas as qualidades sensíveis e limita-se a considerar somente a quantidade de continuidade em uma, 2 ou 3 dimensões. O Kant usa esse conceito ao distinguir a matemática da filosofia, pois ambos são construídos com base em conceitos. Porém, na matemática, pressupõe uma intuição a priori do espaço, ou seja, ele não depende da experiência para formar esse conceito. É uma quantidade em geral. Bom, segunda definição é a ciência das relações ligadas pela regra de lógica. Essa é uma definição dada por Descartes e por Leibniz. Então, daí o Boole deduziu toda a álgebra de Boole dele, ele segue seguindo essas relações lógicas matemáticas. Então, o Wittgenstein, ele segue essa linha e diz que a matemática é um método lógico. As proposições da matemática são equações e não exprimem pensamento algum. As equações de matemáticas correspondem a tautologias, ou seja, é a mesma ideia colocada em outras palavras. As equações matemáticas é como se fosse um idioma. Você tem o inglês, tem o francês, você tem o matemático. Você consegue escrever um conceito matemático num texto, como se fosse um idioma, mas com o mesmo sentido. Então, é uma tautologia da lógica. O que está ali por trás é a lógica matemática. Esse é o segundo conceito. Então, matemática como relações, ciência das relações que seguem uma regra lógica. Bom, outro conceito, matemática, segundo a corrente formalista, é a ciência do possível. O que é isso, ciência do possível? Tudo aquilo que não incorre em contradição. Olha só, qualquer mecanismo, conjunto de conceitos, que você consiga estabelecer uma relação entre eles que não seja contraditória, já estamos no universo da matemática. Olha o conceito amplo de matemática. Hilbert entende a matemática como um simples cálculo, sem exigir interpretação alguma, ou seja, trata-se de um sistema axiomático, a partir dos quais possam ser deduzidos outros enunciados, coerentes com esse primeiro, de modo que a demonstração de tais relações é meramente mecânica, de derivação de fórmulas. Trata-se de um sistema autônomo, um sistema axiomático que pressupõe que não existe um guia ou um limite fora desse sistema e pode se desenvolver em todas as direções possíveis, ou seja, isenta de contradições. Essa definição da matemática, um autossuficiente, foi questionada por Gödel. Gödel questionou essa possibilidade na medida que não é possível demonstrar a não contrariedade de um sistema S com os meios, axiomas e regras, seja lá qual for que você adote, que pertence a esse sistema S. Para tanto, sempre será necessário recorrer a um outro sistema fora desse sistema S, dotado de axiomas e regras distintos desse primeiro sistema. Então, a matemática, ela por natureza, ela chega a um ponto de incoerência. Você tem que recorrer a outras regras para garantir essa coerência.
Um outro conceito é o conceito de intuicionismo, ou seja, a matemática se identifica com a parte exata do pensamento humano. Portanto, ela não pressupõe ciência alguma, nem a lógica, mas uma intuição que permite colher a evidência dos conceitos e das conclusões. As conclusões, portanto, não são resultado de regras fixas, mas controladas com base na própria evidência. Não se trata de intuição a priori do caso do Kant, mas uma construção conceitual, que não se refere a fatos empíricos. Aí é que está o ponto, ela não tem nenhuma conexão com fatos empíricos. É uma criação do livre e do espírito, sem relação com os fatos da experiência. Então, aqui é a definição de algoritmo. A definição de algoritmo ela vem de um árabe, matemático árabe, o Al-Khwarizmi, que ele escreveu um tratado de álgebra lá pelo século IX, em que ele usa os algarismos indo-arábicos, né? Esses 0, 1, 2, 3 até 9, né? Isso foi invenção dos hindus. E o algarismo, que foi um árabe, ele trouxe isso. Ficou conhecido como algarismo indo-arábico. E também usou ali, começou o princípio do que a gente conhece como álgebra. Né? Você colocar os problemas antigamente eram feitos tudo como se fosse um texto. Então, Joãozinho tem 5 anos, sua mãe tem 30 anos a mais que Joãozinho. Se você tem 3 irmãos, entendeu? Você não conseguia colocar isso numa equação matemática. Não existia equação matemática. Você resolvia na base dos problemas mesmo. O algarismo, ele bolou a ideia de álgebra. Então, ele criou a variável x. Ele passou a usar um símbolo para determinar essa incógnita. E assim colocar o problema na forma de uma equação. Estava criado o algoritmo. Então, veja, na sua origem, o algoritmo tem relação com problemas aritméticos. Com o tempo, o conceito de algoritmo foi ampliado. Aqui é uma citação do Donald Knuth, que ele tem esse livro daqui, A Arte da Programação de Computadores, é considerado aí um papa dos algoritmos, o Donald Knuth, e ele fez a seguinte afirmação: disseram-me que os tribunais estão tentando fazer uma distinção entre algoritmos matemáticos e algoritmos não matemáticos. Para um cientista da computação isso não fez sentido, porque todo algoritmo é tão matemático como qualquer coisa poderia ser. Um algoritmo é um conceito abstrato, não relacionado às leis físicas. Então, retoma aquela definição da definição da matemática que eu estava trazendo antes. Né? Então, você veja que existe uma definição bastante ampla do que seria matemática, e aqui é o Donald Knuth está usando aqui. Né? Ou seja, eu posso ter algoritmos, todos eles serão matemáticos. Se eles seguirem uma regra de lógica, isso pode ser colocado numa forma matemática, todos os algoritmos. Então, a ideia de aprovar leis que digam que alguns algoritmos pertencem à matemática e alguns não, me parece tão absurda, e aí vai quanto às tentativas do século XIX da legislatura de Indiana de aprovar uma lei na qual a razão entre a circunferência e o círculo era de tanto, por decreto. Então ele faz essas comparações aí, dizendo que não. Só que ele está adotando um critério de algoritmo bastante amplo, né? E na legislação não há nenhuma restrição para você estabelecer que alguns grupos, algumas matérias vão estar protegidas e outras não. Você pode definir, desde que você delimite isso e crie o critério, não há muito problema. Aqui é o Manuel Joaquim Pereira dos Santos, no livro dele, né, sobre programas de computador. Ele diz assim: o direito comparado nos fornece excelentes subsídios para se tentar entender a distinção entre o algoritmo em si, claramente insuscetível de proteção autoral, por direito de autor, e a chamada expressão do algoritmo, para a qual se pretende cogitar a tutela, por direito de autor. Então eu tenho o algoritmo em si, é o tal do método. O método é ideia. Ideia não é protegido por direito autoral. Agora, a partir do momento que você escreve um programa lá em Python, usando determinadas instruções, isso é como se fosse uma obra literária. Aquele conjunto de instruções específico é protegido por direito de autor.
Se alguém escrever um outro código com outra estrutura, não vai estar violando o teu código. Então, esse é o conceito delimitado pela lei e separa entre as duas coisas. Uma coisa é o método, outra coisa é o programa em si. Então, o algoritmo em si assume diferentes expressões. Eu posso ter um algoritmo escrito em Python de um jeito, escrito em Python de outro jeito. Eu posso ter ele escrito em PHP, em outra linguagem. Então, o mesmo algoritmo pode ser implementado em diferentes programas em si. Então, cada programa em si, o titular do direito de autor tem a proteção para o seu programa. Mas a funcionalidade não vai estar protegida pelo direito autoral. Então, o direito autoral ele é uma proteção considerada relativamente fraca, né? Porque eu vou ter a proteção só para aquela implementação que eu fiz. Para eu sair daquela implementação, é só escrever outro programa usando outra estrutura. E aí já vou estar saindo da proteção de direito autoral. Bom, aqui é uma comparação feita por Clóvis Rodrigues, né? Ele diz assim, Clóvis Silveira, ele tem nesse artigo aqui da BPI, ele fala assim, forma e conteúdo não se confundem, uma pauta musical não se confunde com a música em si, da qual é apenas uma possível representação. Do mesmo modo, não se confunde o algoritmo com a expressão do mesmo. Pois é, mas o problema é que ele fez uma comparação aqui em que ele faz uma analogia entre o software e a partitura. Né? Aqui você tem os comandos para o violino, como se fossem os comandos para um programa de computador. Só que a comparação não cabe. Por quê? Porque no violino, essa partitura, ele vai fazer o quê? O violino tocar. Qual vai ser o efeito técnico produzido? O violino vai emitir sons. Uns sons mais bonitos, outros mais afinados. Isso é uma questão de gosto, subjetivo, de cada um. Agora, no computador, não. No computador, eu posso provocar diferentes efeitos técnicos. Eu posso colocar o computador para compactar os dados de uma imagem. Eu posso colocar o computador para conectar com a internet. É uma coisa totalmente diferente da outra. Então, a analogia com o violino não fica muito legal. Não fica muito... Não é uma relação que se possa estabelecer uma analogia. Aqui um artigo desse livro daqui, Propriedade Intelectual, tem um capítulo do Pedro Dourado, da UNB, em que ele fala o seguinte, ele critica as diretrizes do NPI, dizendo que um software não altera tecnicamente um hardware, da mesma maneira que uma partitura não altera o comportamento do violino. Bom, novamente, não dá para comparar com o violino. Tá? Essa comparação não dá para fazer entre o software com a partitura de violino, não dá para comparar. E quando se diz que o software altera tecnicamente o hardware, é claro que o hardware é mesmo, ele não vai ser modificado. É óbvio, o hardware não vai ser modificado. O que está se falando é o seguinte, é a produção de efeitos técnicos. Tá? Eu tinha um computador que estava ligado ali, que ele só compactava dados, ou ele era usado só para fazer um joguinho. Agora, ele é usado para conectar na internet. Eu tenho um efeito técnico novo. É nesse sentido que é a modificação. Eu criei um efeito técnico novo com esse software. Então, esse software, ele por ter esses efeitos técnicos novos, se enquadra como uma invenção. Então, é nesse sentido que não dá para comparar com o violino. Máquina de Turing. Bom, a máquina de Turing é um mecanismo bolado aqui pelo Turing, Alan Turing, 1936, que ele bolou um mecanismo bem simples, né, que seria uma fita. Essa fita teria símbolos, no caso aqui são símbolos 0 e 1, mas não necessariamente, pode ser símbolo, pode ser letras, pode ser outra coisa. E essa fita eu tenho um cabeçote, esse cabeçote aqui quadrado aqui. Esse cabeçote ele faz a leitura de uma das células por vez, tá? Uma das células por vez. E ele não só faz a leitura, como ele faz a gravação, se for o caso, seguindo as instruções que ele vai lendo, tá? As instruções estão associadas a estados dessa máquina aqui. Então, você está num determinado estado, tem uma determinada instrução. Instrução A, se você tiver 0, converta para 1, por exemplo. Então, ele lê, se tiver 0, converta para 1. Se tiver 1, deixe 1. Tá? Aí você pula para um outro estado. No outro estado vai ter outra instrução. E assim você vai executando um conjunto de instruções. No final, você vai modificar o número. O número inicial
que era 1011, no final vira 1100, por exemplo. Esse é o inicial e o final. Então, esse algoritmo, ele, na verdade, soma 1. É um algoritmo para somar 1. Bom, o que tem de fantástico nisso aqui? O que tem de fantástico nisso aqui é que essa máquina de Turing aqui, extremamente simples, ela consegue implementar qualquer algoritmo de computador. Teoricamente, qualquer algoritmo de computador poderia ser implementado por uma máquina deste tipo. Então, a única coisa que está mudando entre uma e outra são os dados e os programas. A parte física da máquina é a mesma. Estruturalmente é a mesma. Bom, em cima dessa máquina de Turing, o von Neumann criou essa arquitetura von Neumann, que é a dos computadores, onde você tem uma CPU, tem uma unidade de controle, tem a memória, você tem uma área de dados, você tem uma área de programas, e você vai lendo os programas armazenados e executando um conjunto de instruções que você vai mandando executar a unidade lógica aritmética. Basicamente, todos os computadores funcionam dessa forma aqui. Tem uma memória, uma unidade lógica e uma unidade de controle. E as instruções funcionam nesse ciclo aqui. Tem um ciclo de fetch, que você busca a instrução da memória, uma instrução de decode, você decodifica aquela instrução em uma sequência de microinstruções e você executa essas microinstruções. Essas microinstruções é tipo, pega o dado do registrador tal, copie no registrador tal, desloque o dado 3 bits para a direita, não sei o quê. Então, isso é a arquitetura von Neumann. Então, conclui o Pedro Dourado. As obras de Turing e de Church delimitam os sentidos nos quais o software e a máquina matemática podem se distinguir. Ao mesmo tempo, fornece a base para uma divisão clara, de um lado, entre os objetos e processos físicos que implementam as máquinas e, de outro, as informações, programas e dados que essas máquinas processam e que deveriam permanecer não patenteáveis. Então, ele traz essa diferença, né? Só o que é hardware poderia ser patenteado. O software ou qualquer método implementado por software não poderia ser patenteado. Bom, essa não é a filosofia que é adotada, tendo em vista as justificativas que eu já usei aqui no início do primeiro slide. Né? Existe uma analogia entre software e hardware. Então, você pode entender a coisa da seguinte maneira. Imagina uma caixa preta. Você tem um problema. Por exemplo, compactar dados. Você tem os dados de entrada e essa caixa preta te entrega os dados compactados na saída. Se tiver um hardware aqui dentro, eu criei um hardware para fazer isso, lá com os circuitos integrados e tal. Aí, segundo o Pedro Dourado, é patenteado. Agora, se eu implementar isso em software, já não poderia ser. Por que não? Imagina que seja uma caixa preta. A implementação por hardware e por software, logicamente, segundo as regras da lógica, elas são equivalentes. Tanto faz, é uma decisão de projeto, eu fazer em hardware ou software. Você decide. Não teria lógica a implementação por hardware ser objeto de patente, a de software não. Não teria lógica isso. É isso. Muito obrigado, então.